Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Então, que essa paz maravilhosa reine em nossos corações, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Vamos a uma palavra breve para nós orarmos juntos. Que maravilha, irmãos. Culto agradável, culto racional. Estamos unidos a Deus e tudo aquilo que Deus está fazendo em toda a terra. Unidos a todo o corpo de Cristo, né? Oh, glória a Deus, que maravilha. Atos, capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Sente-se, queridos irmãos, por gentileza. Olha só. Pedro agora com ousadia está dizendo para o sinédrio religioso: vocês querem nos parar, nos calar, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe, amados, o que nós vemos e ouvimos nos afetam. Aqueles que são carnais estão vendo problemas e ouvindo más notícias. Olha como está o mundo: terremotos, furacões, vendavais, guerras, pestes, crises. Mas Pedro estava aqui falando do que ele tinha visto e ouvido diante de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler dois versículos aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 9 e também o 14, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aqui a nossa irmã Elenir colocou para nós. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, desde a queda de Adão e Eva, o homem só vê com a sua alma, com o seu corpo, tribulações, problemas, os efeitos da queda. Mas aquele que ama a Deus, Deus mostra o que os olhos não veem. O homem espiritual, ele vê o que o homem carnal não vê. O homem espiritual ouve o que o homem carnal não ouve. Enquanto o homem carnal está ouvindo más notícias, ouvindo relatório mau, ouvindo a carne e o mundo, o homem espiritual está ouvindo a Deus e sendo fortalecido com fé. Porque Pedro diz: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Quando o Espírito Santo fala, ele injeta em nós fé, ânimo para enfrentar essa semana, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está conosco, já foi à frente preparando uma semana de vitória. E aí ele diz que o mistério é este: que o homem carnal caiu da dimensão do domínio para a dimensão dos sentidos físicos, do medo. Adão e Eva, escravos do medo. Medo da crise, medo da peste, medo assaltante, medo disso. Mas o homem espiritual, ele está recebendo fé, está recebendo alegria, está recebendo o fruto do Espírito, a paz. Ele é consolado, confortado, ele é guiado, ele é sustentado, ele tem o maná diário, o pão do céu. Enquanto o mundo está comendo o pão que o diabo amassou, nós estamos comendo o pão do céu, que é a revelação. A revelação só Deus pode mostrar. Bom, bem-aventurado, bendito aquele que mata a sua fome e a sua sede no banquete do Senhor. Ou seja, que direciona o seu coração a Deus, para que Deus possa alimentá-lo com fé. Porque a luta é tão grande, irmãos, e quem não recebe fé, logo entra em depressão. O que não falta motivos para que o homem entre em depressão, né? Não falta motivo, as lutas, combates, perseguições, injustiças. Mas o homem que anda com Deus, ele não está vendo só
o gigante. Ele está vendo que Deus está com ele, Deus está falando com ele, Deus está revelando coisas para ele, e ele sabe que é mais forte que o gigante, e ele sabe que ele já venceu o gigante. Enquanto o mundo está ouvindo más notícias, Deus está falando com aquele que anda com ele. Então isso é um privilégio, irmãos, que nós não podemos abrir mão. Enquanto todo o sinédrio estava cego, perseguindo Pedro e João disseram: nós não podemos deixar de falar, não tente nos calar, não. A nossa fé, ela se transforma em palavras de fé, atos de fé. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Quem ouve e vê as coisas que o inimigo mostra, o que está falando? Problemas, dificuldade, lutas, defeitos. Mas aquele que ouve a Deus, o que está falando? Palavras de fé, palavras de ânimo, palavras que transmitem graça. Aqui mesmo no capítulo 2, no versículo 14, um pouco mais para baixo, diz que essas coisas que Deus revela para os homens e mulheres espirituais, aquele que não tem o Espírito Santo, quando ouve você falando, o que ele diz? Está ficando louco. Parecem loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles parecem loucura, não pode entendê-las, porque não tem o Espírito Santo para tornar isso claro. O Espírito Santo é o intérprete da graça. Sem o Espírito Santo, irmão, você lê essa Bíblia aqui, ó, é só informação, é como um livro selado, tinta preta no papel branco, legal. Mas quando você começa a se entregar a Deus, o Espírito Santo vem junto no seu estudo bíblico e ele revela para você que isso te pertence, e ele abre as escrituras e faz arder o coração. Então o que vemos é porque ela se discerne espiritualmente. Somente com a ajuda do Espírito Santo você recebe mais do que informação, você recebe o que, amados? Visões e sonhos. A Bíblia diz em Atos 1,17 que no tempo agora do fim, Deus derramaria seu Espírito sobre homens e mulheres, crianças, e eles teriam visões e sonhos. Visões e sonhos, Atos 1,17, é o seguinte, irmãos: além do literal que é visões espirituais e sonhos proféticos, é o seguinte: você lê essa Bíblia, ela te dá visão. Ela te dá visão assim, ó. Você está vendo o gigante ali, mas você está vendo Deus falando com você: pode ir que eu estou com você. Você tem uma visão, é uma visão que não é dos olhos físicos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7 que nós não vivemos de vista, mas vivemos por fé. A visão da fé é uma visão que só aquele que tem é que sabe, ele não tem como explicar. Mas está falando que está curado, o médico está falando aqui que está doente, mas Deus fala, Deus testifica, você está curado. Deus fala, digeta a fé. Aí você está vendo você curado, irmãos. Você consegue ver você curado, não é por pensamento positivo, nem você está criando uma imagem mental, é um milagre, Deus te revela. Você consegue ver porque Deus te mostra. Visões e sonhos, além de Ele colocar essas visões, Ele coloca em você um desejo forte, isso vai acontecer, é um sonho profético que está ali germinando. Enquanto Abraão olhou o tempo passando, ele disse: será que o meu filho será o meu escravo, servo damasceno? Deus tirou os olhos do problema e falou: olha para o céu, está vendo essas estrelas? Olha quantos grãos de areia tem, assim serão os seus filhos. Deus, ele tira os nossos olhos do problema e nos dá visão. Eu estou com você, você é mais que vencedor, você pode, isso já foi vencido na cruz do Calvário, você é só uma questão de tempo. E ele anima Abraão, e Abraão sai dali crendo. Quando Deus fala comigo e com você, irmãos, ele injeta fé. Quando o homem fala, ele injeta esperança, mas quando Deus fala, a voz do Senhor, ela nos faz acreditar, crer e confiar. O problema continua ali, o gigante continua ali, mas você está diferente. Você olha para o gigante como quem tem poder, capacidade, condição. Olha o que diz em 1 Reis capítulo 18, se você puder abrir sua Bíblia. 1 Reis capítulo 18. Amados, Israel havia desobedecido a Deus, e por isso vieram, que amados? 3 anos e meio de seca, sem chuva. 3 anos e meio, 1 Reis 18, versículo 1. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio
o povo sofrendo as consequências. Você vê, irmão, que a natureza sofre. As lavouras, os animais sofrem por causa do pecado do homem. Deus diz a Adão: por causa do teu pecado a terra vai produzir espinhos e cardos. Então vemos aqui que durante 3 anos e meio não choveu. Deus pegou o seu profeta e falou: fica quieto, porque se abrir a boca eu confirmo, né? Então você não vai profetizar a benção, não. Deixa eles sofrerem um pouquinho para eles aprenderem o que é bom, para eles se arrependerem. Aí 3 anos e meio, aquela seca, irmão, as plantações tudo morrendo, não tinha água, não tinha chuva. E Deus fala com quem primeiro, irmãos? Deus não faz coisa alguma se não revelar os seus segredos, seus amigos íntimos, seus profetas. E Deus chega para Elias, 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Com quem que Deus falou primeiro? Com o seu amigo, com quem anda com ele. Você ouve de primeira mão. O mundo está ouvindo de crise, você está ouvindo: sou contigo, você vai prosperar. O mundo está ouvindo de peste, Deus está falando com você: mas eu estou com você, 1000 poderão cair ao teu lado, mas você não será tocado. Enquanto o mundo está ouvindo o diabo, você está ouvindo Deus. Enquanto o mundo está vendo crise, você está vendo Cristo com você, esperança da glória. Então Deus falou com Elias. E quando Deus fala com um homem de Deus, quem que vai ser beneficiado? Todo mundo, a nação inteira. Se Elias não tivesse ouvidos espirituais, comunhão com Deus, a seca ia continuar. O povo ia continuar sofrendo. Mas tem um que anda com Deus, tem um que é canal de bênção, tem um que ouve a Deus. E porque ouve a Deus, cria. Por isto falei, 2 Coríntios 4:13. Agora, o que ele ouviu de Deus, vamos ver o versículo 41. O que ele ouve de Deus, ele vai falar. E o que ele vai falar vai acontecer. Como é que Deus gera fé, irmãos? Você ouve, vê, crê, fala. Fala, Deus germina aquela semente no tempo e o modo, faz acontecer na vida de pessoas que não creem. 1 Reis 18:41. Continuava seca? Continuava. Havia uma nuvem? Não havia nenhuma nuvem. Havia alguma evidência visível? Não. Não precisa de evidência visível. Não é que nem Tomé, não tem que ver, cheirar, tocar. Não. Deus falou, basta. A palavra de Deus é a verdade. Então Elias chega e fala a mesma coisa, irmãos. Ele fala para o rei Acabe, fala para a nação inteira. Olha o que ele fala. Sabe o que ele fala? Não o que ele está vendo nos jornais, não o que Acabe está vendo, o que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, mas ele ouviu diante de Deus, irmãos. O que Elias ouviu diante de Deus era loucura para o povo. Ele está louco. Acho que muito sol na cabeça, Elias ficou louco. Olha o que Elias fala, irmãos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Não havia nenhuma nuvem. Enquanto eles estavam olhando para o céu, aquele céu azul de Rachataquara, irmão, eles dizem: ó, estou ouvindo, porque aquilo que o homem espiritual ouve, o carnal não ouve. Ele ouviu antes de ter nenhuma nuvem. Olha o privilégio de quem anda com Deus. Antes de ninguém ver uma nuvem, Elias já está falando: ó, eu estou ouvindo um ruído de uma abundante chuva. Mas baseado no que ele está falando isso? No versículo 1 Deus falou com ele. No versículo 1 Deus falou: vou mandar chuva. Aí ele chega: Acabe, ó, estou ouvindo um ruído de uma chuva. Ele não está falando coisa da cabeça dele, ele não está sendo falso profeta. Ele está falando algo que Deus falou com ele. E Deus vai fazer o que, irmãos? Deus vai confirmar. Logo na sequência ali, ele começa a orar, irmão, porque a coisa de Deus não acontece automaticamente. Ah, se Deus é soberano, falou que vai chover, vai chover. Não, ele vai orar para Deus confirmar. Ele coloca a cabeça entre os joelhos e ora uma vez, nada. Ora 2 vezes, nada. Ora 7 vezes, e aí o homem fala: ah, eu vi uma nuvem lá no tamanho de uma mão. Ah, é? Então aconteceu. Sabe, Deus fala: eu vou curar enfermos. Você taca óleo e a pessoa não sarou. Ah, é? Taca óleo, a pessoa não sarou. Taca óleo. Deus falou comigo que eu vou curar enfermos. Você não pode desistir, é uma guerra espiritual. Elias creu, falou e perseverou, porque ele fez acontecer, ele ligou na terra, ele acreditou tanto
tanto que ia chover, que ele pôs a cabeça, chuva, 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 em nome de Jesus, chuva, em nome de Jesus, chuva. Você está vendo? A fé se transforma em profecia e atitudes de fé. Enquanto o homem carnal, se Deus quiser ele vai fazer, ele é Deus, né? Ele é soberano. Acho que ele faz sim, uma hora ou outra ele faz, se ele estiver de bom humor ele faz. Não, ele faz porque ele falou comigo, eu vou agora agir, eu vou agora profetizar. Veja, que coisa bonita a fé de Elias, a fé que Deus tem colocado na vida daqueles que andam com Deus. Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que Deus nos guia? Visões e sonhos. Jesus dizia: eu não faço nada senão aquilo que o Pai me mostra. Eu não falo nada senão aquilo que o Pai fala comigo. Isso lá em João 5, 19 e 30, né? Então em Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, não é guiados pela sua mente, imaginação, pensamento positivo, nova era, gnose, boa vontade, religiosidade, opinião. Não, é guiados pelo Espírito. E o carnal olha para o espiritual e fala assim: esse aí está louco, esse aí está fanático, porque eles não veem o que você está vendo, então eles não conseguem entender. Para eles isso é loucura, para eles isso é fanatismo. Mas para você que está vendo, sabe que é Deus. Para você que anda com Deus, você conhece a voz do bom pastor. De maneira alguma você será enganado. Como diz Isaías 45:17, que aquele que crê no Senhor não será confundido, não será envergonhado, não será enganado. Vamos ver isso em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, quarto livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 10. Números 14, 10. Então, amados, Deus enviou 10 espias para verem a terra prometida. E Deus havia dito para os 12: vocês são príncipes escolhidos, vocês são meus amigos, vão lá que eu vou dar a terra. A palavra de Deus deve falar mais alto em nossa vida, amém? O Salmo 37:2 diz que a palavra de Deus está acima de tudo, até Deus colocou acima da sua honra. Então a palavra de Deus é a verdade, João 17:17. E Deus diz para os 12 assim: vocês vão entrar na terra prometida. Mas dos 12, 10 disseram: nós não vamos entrar não, lá tem gigante, nós somos gafanhoto, nós não vamos entrar não, não tem jeito. E falaram não a palavra, falaram as circunstâncias. E Deus chamou isso de relatório ruim, de incredulidade, de perversidade. Deus diz: vocês vão morrer, porque vocês estão confessando a luta, vocês estão confessando a crise, não estão confessando a minha palavra. E os 10 irmãos ficaram furiosos e disseram: vamos matar Josué e Caleb, porque eles estão loucos, eles estão falando que nós vamos entrar, eles estão falando que Deus está conosco, eles estão do pensamento positivo, eles estão com confissão positiva. Vamos calar eles, esse tipo de gente é falso profeta, vamos matar Josué e Caleb. Deus falou: ei, vocês querem calar o meu profeta? Vocês querem calar? Eu vou abrir a terra e vou engolir vocês. Olha lá. Mas toda a congregação, além de não crer, irmãos, além de confessar a crise, além de confessar que Deus não cura, fica furioso se você orar para enfermos e dizer que Deus vai curar. Além de não crer na prosperidade, fala: prosperidade é coisa do demônio. O que você está crendo aí que o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Eles ficam furiosos, eles te chamam de louco, de fanático, de falso profeta. Eles escumam pelo cano da boca, assim, parece um cão raivoso. Eles ficam furiosos, irmãos. Que da tua fé deixa não só o diabo endemoniado, deixa essas pessoas que têm o demônio endemoniado. Elas ficam com raiva, porque elas não estão vendo o que você está vendo, não estão ouvindo o que você... Ele não tem vida com Deus, não tem revelação, misturado com mundanismo, com pecado, com tudo, misturado com busca do mundo. Então eles não têm visão. E aí eles falam que quem tem visão tem alucinação, e quem tem visão tem pensamento positivo. Não é pensamento positivo, é Deus falando com você. Olha aí. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Mata, que nem fizeram com Estevão. Cala esse homem, porque esse homem está falando a verdade. Olha que o diabo sempre resistiu ao Espírito Santo, irmão. E aquele que está endemoniado, ele resiste. Ele não suporta a fé, ele não suporta a palavra da fé. Ele tem que calar isso, porque isto está atacando o diabo. Olha lá. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor, irmãos, como Deus defende os seus, amém? Quando os 10 incrédulos disseram: nós não vamos entrar, Deus não cura ninguém, Deus não prospera não,
Deus não está nem aí com a tua vida, para de querer crer que Deus te abençoa, Deus só tem tribulação e luta, Deus só tem aflição para você, sabe? E aí quando Josué e Caleb iam ser apedrejados, a glória do Senhor apareceu na tenda e defendeu Josué e Caleb. Os 10 pensavam que eram sábios, os 10 pensavam que Josué e Caleb eram lunáticos, eram fanáticos, eram bobos. Os fariseus pensavam que Jesus era um louco, um endemoniado, o príncipe de Beelzebu, mas mal sabia que eles eram cegos, digamos cegos. Eles pensavam que eram inteligentes, que eram sábios, que estavam perseguindo a pessoa, mas que eles não sabiam que estavam perseguindo ao próprio Deus. E que quem colocou a fé em Josué e Caleb, quem colocou a fé em Pedro e João, quem colocou a fé em mim e você, foi Deus. Eles não entendem, para eles isso é loucura, para eles você está totalmente fora, você tem que ser calado, você tem que ser perseguido, você está fora, você é fanático, você é doido. Mas o que importa é que a glória de Deus aparece e trata com essas pessoas. Querido, se você tem a razão, não se defenda, não fique se explicando. Por quê? Porque você está vendo, eles não estão vendo. Para eles não faz sentido, você só está vendo a seca, mas Elias está ouvindo de chuva. Enquanto o povo está murmurando que ó o faraó chegando, e eles na frente do mar, e Deus fala assim: Moisés, você vai levantar o seu cajado, e eu vou abrir o mar, e eu vou ser glorificado. Só Moisés ouviu. Só Moisés sabia, só Moisés tinha comunhão com Deus. O povo lá, tudo esbaforido. Aí Moisés falou assim: calma. Que calma? O que, Moisés? Nós estamos em luta. Não, Deus vai nos livrar. Vai livrar nada. Cala a boca, Moisés. Mas Moisés ouviu a Deus. Moisés estava tranquilo. Moisés estava até feliz. Eles tudo desesperado e Moisés dançando na área. Ei, Moisés, você ficou louco? O sol do deserto queimou tua cabeça, os miolos? Você ficou louco? Mas quem ouve a Deus está em paz, tranquilo. O mundo atribulado, não dorme, pressão alta, e corre para lá e grita para cá, e você louvou. Você está ficando louco? Não estou louco, é que Deus falou comigo. Amém, irmãos? Então o que vemos aqui? Visões e sonhos. A Bíblia, irmãos, é como um livro selado. Se a pessoa é arrogante, ela é soberba, ela lê, só letra, só informação. Mas o homem que anda com Deus, visões e sonhos. Deus se aproxima e começa a mostrar e revelar, e começa a falar com essa pessoa, e começa a dar ânimo, encorajar. Coisa linda, uma intimidade com Deus. Para finalizar, para nós orarmos, Salmo 25, 14. Então não é só informação. Salmo 25, 14. Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Você é rei e sacerdote. Não só você enxerga. O que Deus nos deu poder? Atos 26, 16, que Deus nos deu poder de abrir os olhos que são cegos e estão em trevas. Só Deus nos deu poder, não só de ver, mas de abrir os olhos do colírio da fé naquele que tem terra boa. Porque tem gente que você fala, ele se encrespa, fica brabo. Mas aquele que é de Deus, ele ouve e diz amém, amém. O Salmo 25, 14, assim, o segredo do Senhor. Sabia que Deus tem segredo, irmãos? Ele diz em Jeremias 33, 3, eu tenho um monte de coisa para revelar. Se você me buscar, eu vou te revelar. Em Tiago capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É para os seus amigos íntimos. Você não abre teu segredo para todo mundo. No meio da rua, na 15, bate palma assim. Ei, eu quero abrir meu coração. Ninguém quer saber o que eu estou sentindo? Pessoal, passam para lá, passam para cá. Você está louco. Vai para lá. Ei, eu quero abrir, eu quero contar meu segredo aqui, ó. Ninguém conta o segredo para a multidão. Você conta os teus segredos para os teus amigos íntimos. Assim Deus abre o coração e conta os segredos para os seus amigos íntimos. O mundo inteiro não sabe. Que Deus não existe. Se Deus existisse, só as crianças na África. Deus, não, Deus, isso aqui não tem cura, não. Isso aqui eu vou morrer, não. Não, essa conta eu nunca vou pagar. Isso é impagável. Não tem jeito, eu não tenho idade, eu não vou conseguir emprego, não. E minha família não tem mais jeito. Entendeu? O mundo não vê. O mundo não sabe que Jesus Cristo já venceu tudo e que nós somos mais que vencedores. Para o mundo, Deus não existe. E se existe, não se importa. Mas para nós, Ele está presente aqui agora. Para nós Ele está bem vivo. Nós falamos com Ele nessa manhã. Para nós o sentimos, o percebemos, nós o ouvimos, nós vemos cada vez mais.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que Ele vai se revelando e você vai vendo quem Ele é e quem você é, e você vai sendo transformado, e você vai sendo transformado, e você vai para níveis de liberdade, e para nível de liberdade, e vai contemplando e refletindo a glória de Deus. Se coloque em pé. Charason de conte sobre alamas. O reino de Deus é mistério, irmãos. O mundo não vê, o mundo não sabe, o mundo acha loucura a tua fé, mas você tem certeza que Deus está com você e que você é mais que vencedor. Você sabe que está curado, o mundo não sabe. O mundo fala, não, você está doente ainda. Você sabe que Deus vai prover aquele dinheiro que vai sobrar do seu cheio, porque Deus falou com você. Você sabe que a tua família vai se converter. Você tem aquela fé, porque Deus tem falado com você. Mas o mundo diz que Deus não existe. Pai, obrigado por esses momentos.